orientação que vão te ajudar. Então, nós temos que orientar a nossa família. Bom, gente, o tema que eu quero trazer hoje é, se pudesse colocar um título, seria O Poder do Sacrifício. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês porque eu falei aqui semana passada, sexta-feira, sobre Davi. Todo mundo fala mal de Davi, né? Eu mesmo falo mal dele direto quando estou falando sobre família. Porque Davi fez muita coisa, né? Falhou muito como pai. Primeiro eu quero lembrar que o contexto de pai para um rei é diferente do meu. É diferente daquela época para essa época. Então são situações diferentes. O primeiro ponto é esse. Mas a gente fala assim mesmo porque é um tema. A situação de Davi deixa bem claro assim, para a gente poder explicar para as famílias o papel de cada um dentro de casa. E aí, todo mundo elogia Salomão, porque quando Deus aparece para Salomão, falou: Salomão, o que você quer? Você pode pedir o que você quiser. Salomão falou: eu quero sabedoria. E todo mundo elogia Salomão, todo mundo admira Salomão. E eu acho que mesmo depois de falar tanto de Salomão, já tem 30 anos que eu estou sempre ouvindo falar de Salomão e falando sobre Salomão e lendo sobre Salomão. Eu acho que se Deus aparecer para mim me perguntar que eu quero uma coisa, eu não sei se eu vou lembrar de pedir sabedoria. Mas, por algum motivo, Salomão pediu sabedoria. E aí, todo mundo elogia Salomão. Mas aí Salomão explica, no capítulo 4 de Provérbios, como que era o relacionamento dele com o pai. E o pai ensinando para ele que a sabedoria é a coisa principal. É claro, gente, que quando eu falo que Salomão pediu sabedoria, o contexto da vida de Salomão é muito diferente do nosso. Salomão é filho de um rei. Salomão não tinha as necessidades básicas que muitos de nós tivemos ou temos. Então, é difícil para a gente, para a pessoa que está passando uma certa privação de várias coisas, lembrar de pedir sabedoria. Eu acho que é a maior bobeira dos crentes querer comparar com Salomão. Porque Salomão ele não passava necessidade de comida, nem de roupa, nem de moradia, nem de um monte. Ele era filho do rei. Imagina, se fosse hoje, vamos imaginar um filho do presidente da República, né? Que está lá, e agora de 4 em 4 anos troca, né? Mas lá é monarquia. O cara ficava até a morte, ou enquanto quisesse. Então, como que o cara vai ter aquelas necessidades básicas? Não vai. O cara já nasce para ser um futuro rei, ele já nasce príncipe, ele já tem uma mentalidade de príncipe. Muitos de nós, ou todos nós que estamos aqui, né, falando sobre isso, pensando sobre isso, olha o nosso contexto. Nós não nascemos como um príncipe. A maioria de nós nascemos no meio da adversidade, em que os pais falavam: olha, você tem que ralar para você ter um pouquinho. Você tem que dar sua vida, dar suor e sangue para você conseguir sobreviver. A gente não era criado para ser rei. A gente era criado para ser ralé mesmo, plebe, plebeu. Então, daí já começa a entender por que tem certa dificuldade. Mas, de alguma forma, Salomão conseguiu captar a sabedoria ali e de Davi ensinando para ele que a sabedoria era o principal. E passam os anos, quando Davi está quase morrendo, ele nomeia Salomão para ficar no lugar dele. E aí tem a questão do Adonias, mas aí é outro assunto, não dá para a gente falar tudo de uma vez. Mas aí Salomão assume o trono e ele oferece a Deus um sacrifício. E na mesma noite, Deus aparece para Salomão e fala: Salomão, me pede, o que você quer? E ele falou: eu quero sabedoria, porque para cuidar desse povo todo, eu preciso muito de sabedoria, porque eu vi meu pai sofrendo, eu vi meu pai passando aperto, eu vi meu pai durante todos esses anos reinando, e ele sempre falou comigo: a sabedoria é o principal. Se você tiver sabedoria, você consegue
contornar toda a situação. Então eu quero sabedoria, aprendi com meu pai. Pronto. Então quer dizer, o segredo de Salomão não estava em pedir sabedoria. O segredo de Salomão estava em aprender com o pai Davi, Davi que a gente malha tanto, aprender com o pai Davi o que era importante. E o que isso tem a ver com a gente? É o tempo que Davi dedicou ao filho de Salomão. Ele, claro que não pôde dedicar a todos os outros, porque rei tinha que um monte de mulher, tinha um harém cheio de mulher, e ele podia engravidar todas, e podia ter aquele monte de filhos, né? Ia ter vários filhos, e nem todos teve ele dedicou tanto tempo como a Salomão. Então nós que temos um ou dois, ou um pouquinho mais, podemos melhorar isso, porque já que nós não somos rei, nós não temos também o direito de viver uma vida fracassada na vida familiar como Davi. Se a gente que tem pouco filho não é rei, não cuidar da própria família, por isso que Paulo falou, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé, é pior do que o infiel. Porque se você não cuidar da sua família, por uma causa muito nobre de cuidar de um reino, de cuidar de uma nação, tem até um certo sentido. Agora, não cuidar da família para ficar vendo futebol, para ficar vendo reality show, para ficar vendo série, para ficar vendo redes sociais, para ficar perdendo tempo por aí é muita negligência. Outra coisa, se você não cuidar da sua família, para ajuntar fortuna, potencializar o problema. Por quê? Porque os pais transmitem para o filho a sedução das riquezas, e depois que os pais estão velhos, ou até quando morrem, a família fica em situação pior ainda, porque ela tem dinheiro, mas o ódio no coração, a ganância, a perseguição, e a gente ouve vários relatos de tragédias familiares na hora de dividir uma herança. Então, o negócio é bem mais complicado. Aí Paulo foi bem enfático. Aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Por isso que eu venho trazendo essa palavra que eu sempre trago, que é do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não edificar nossa família, nós vamos trabalhar em vão. Nós vamos falar muita coisa, fazer muita coisa para não chegar a lugar nenhum. Porque a nossa família é o principal foco. Deveria ser o principal foco para a nossa vida. E Deus sempre age pela família. Deus colocou uma família no jardim, Adão e Eva. Deus salvou uma família do dilúvio, a família de Noé. Deus chamou Abraão na terra de Ur dos Caldeus com a família. Deus salvou Raabe com a família lá em Jericó. Deus colocou as famílias para sacrificar o cordeiro lá no Egito, para sair do Egito e ir para Canaã. Aí vai embora. É muita família que a gente lembra de dar exemplo. Então, qual o outro ponto que eu quero refletir com vocês hoje sobre Davi e Salomão? É sobre o poder do sacrifício. Como que Davi ensinou e como que Salomão captou aquele ensinamento. Porque eu não quero falar somente desse sacrifício de oferecer a Deus. Eu quero ir mais além do que isso, porque isso é muito importante. Quer ver? Ó? Vamos lá. Primeiro